Você já se perguntou por que a guerra mais brutal contra o narcisista não acontece no momento da sua fraqueza, mas sim, curiosamente, no ápice da sua recém-descoberta força? Essa não é uma luta que se trava na escuridão da manipulação inicial. É um combate de almas que explode sob a luz, quando você finalmente emerge do pântano psicológico, carregando a tocha da sua própria individuação. Poucos entendem que o verdadeiro teste da alma, a prova de fogo da sua transformação, não é a queda, mas a difícil e perigosa ascensão. A maioria espera o alívio, mas encontra a retaliação. Fique até o final deste mergulho profundo, porque nos últimos 90 segundos vou revelar o exato código mental que você deve acionar para desativar essa armadilha final para sempre. Carl Jung chamava esse estágio de o confronto com a sombra, não a sua, mas a sombra projetada do predador, o momento exato em que o ego patológico dele se esfarela diante da sua totalidade recém-descoberta. É a crise existencial do manipulador. Se você sente agora uma resistência inexplicável, uma culpa fantasma que tenta te puxar de volta para o vazio, ou uma dúvida autoimposta sobre o caminho percorrido, saiba que um desses 3 sinais está sendo ativado na sua vida. Quando eu revelar, você vai entender por que ele está jogando o último jogo desesperado. Hoje, você vai desvendar a anatomia precisa desse último truque, aprender as 4 estratégias de contra-ataque silencioso que desarmam o arsenal psicológico dele e, finalmente, entender a profundidade e a inevitabilidade da sua própria libertação. Ao final deste mergulho, vou revelar qual arquétipo fundamental o narcisista ataca desesperadamente quando percebe que perdeu o controle e que a fonte de energia secou. A jornada de individuação é, por definição, um ato de separação. Não é meramente um afastamento físico, mas uma cisão brutal e necessária do self, o eu superior, de todos os complexos e mitos que o aprisionavam. E o narcisista, ele é o guardião mais vigilante e cruel desse labirinto de complexos. Ele não é apenas um indivíduo. Ele é uma força arquetípica, um espelho quebrado que reflete a fragilidade estrutural da nossa civilização. E é por isso que, quando você começa a manifestar sua força, quando o eu se torna inteiro, a reação não é resignação, mas sim uma escalada final de fúria e manipulação. Ele precisa desmantelar a totalidade que você representa, pois a sua completude é a prova viva da sua própria e irremediável incompletude. O título deste roteiro fala sobre o último truque, e é crucial que compreendamos a psicologia por trás da palavra último. Não é o truque derradeiro porque é o mais sofisticado ou o mais cruel em termos de violência explícita, mas sim porque é o mais sutil, o mais dissimulado e, paradoxalmente, o que mira a parte mais integrada e menos protegida do seu ser, a sua humanidade, a sua compaixão e, mais perigoso ainda, o seu senso de responsabilidade moral. O narcisista opera a partir de um centro vazio. Ele é o buraco negro emocional que sobrevive sugando a luz das estrelas vizinhas. Enquanto você estava fraco ou emaranhado no ciclo de trauma, a energia fluía livremente. Sua dor era o alimento, sua confusão era o combustível. Mas no momento em que você se fortalece, no momento em que a sombra é reconhecida e integrada, quando o seu complexo materno ou paterno é confrontado e curado, você para de sangrar luz. Você se torna hermeticamente fechado à predação. A armadura do self é forjada não de aço, mas de autoconhecimento. E é aqui que o pânico se instala no coração vazio do narcisista. O que ele perde não é apenas um suprimento. Ele perde a justificativa da sua própria existência. A sua ausência de reação destrói a persona dele. A sua integridade recém-descoberta atua como um sol que derrete a máscara socialmente aceitável que ele usa.
Para ele, a única forma de restaurar a ordem no seu universo desmoronado é puxar você de volta para o caos, forçando-o a reabrir as feridas que ele usava como portais de acesso. O último truque é a inversão final da realidade, o golpe de misericórdia disfarçado de pedido de socorro. Para Jung, a neurose é o sofrimento de uma alma que ainda não encontrou seu significado. O narcisista, em sua neurose inflada, projeta esse sofrimento no mundo. O último truque se manifesta em 3 formas arquetípicas que precisamos nomear e desmantelar. A primeira forma é o truque da vítima eterna, a crise de existência fabricada. Quando o narcisista percebe que a força é inabalável, que o contato zero está sendo mantido e que a sua vida floresce com a autonomia, ele abandona a postura agressiva anterior e adota o manto da fragilidade extrema, da doença terminal ou da catástrofe financeira inevitável. Isso não é um pedido de perdão ou reconciliação, é um resgate de refém emocional. Jung nos ensinou sobre o arquétipo do curador ferido. O curador ferido é o caminho para a empatia e a totalidade. Mas o narcisista perverte esse arquétipo, tornando-se o ferido perpétuo. Ele invoca a imagem do mártir injustiçado, do ser que está à beira do colapso e que só você, com sua bondade e sua luz, pode salvar. Ele apela diretamente ao seu complexo de salvador, que é o último resquício de sua antiga submissão. Ele sabe que a pessoa que saiu desse relacionamento é compassiva. A compaixão é a sua virtude, e ele a transforma em sua última vulnerabilidade. Este apelo não é por ajuda, mas por reengajamento emocional. Se você atender a essa chamada de socorro, o narcisista consegue 2 coisas destrutivas. Primeiro, ele reafirma que a sua existência ainda está ligada à dele. Segundo, ele força você a trair o self que você trabalhou tanto para construir, pois ao retornar para salvar o ferido perpétuo, você nega a força que o libertou. Você volta a assumir a persona de cuidador e a individuação é interrompida. A segunda forma, e talvez a mais insidiosa, é o ataque à sua reputação, a projeção final da sombra. Quando a vítima se fortalece, ela se torna um farol de verdade. O narcisista não pode coexistir com a verdade. A única maneira de neutralizar a sua luz é obscurecê-la. Ele inicia uma campanha de difamação, não baseada em mentiras triviais, mas em distorções macabras da realidade que ele compartilha com o mundo exterior. Ele pega o seu processo de cura, os seus momentos de vulnerabilidade revelados, e os tece em uma narrativa em que você é o louco, o instável, o agressor. Ele projeta a sua própria sombra, todo o seu medo e sua psicopatologia em você, e apresenta essa imagem distorcida ao inconsciente coletivo que o cerca. Jung argumentaria que isso é a dança da persona e da sombra. O narcisista mantém sua persona imaculada, o herói injustiçado, projetando toda a sujeira e a desintegração em sua figura. Ele busca a desqualificação social e profissional para que, mesmo que você esteja livre, você não possa florescer. A vingança dele é a esterilidade da sua nova vida. Ele quer que o mundo veja o monstro que ele é, mas com o seu rosto. Este truque só funciona se você permitir que a opinião externa penetre na muralha do seu self. Se você se engajar na defesa, se você lutar contra a projeção dele no campo de batalha que ele escolheu, a opinião pública, você gasta a energia que deveria estar usando na sua própria expansão. A energia da sua individuação é desviada para a reatividade. A terceira forma é o ataque subliminar, o chamado da memória seletiva. Este é um truque de manipulação temporal. Quando você está forte, você está vivendo no presente e construindo o futuro. O narcisista tenta te puxar de volta para um passado romantizado e irreal. Ele não liga para xingar ou brigar.
Ele liga para lembrar, para evocar a saudade de momentos de felicidade fabricada. Ele faz o que Jung chamaria de ativação do complexo de unidade perdida. Ele se torna o arrependido, o pensativo, o nostálgico. Ele envia mensagens sobre as músicas de vocês, sobre os lugares que visitaram, sobre promessas que nunca cumpriu, mas que agora parecem possíveis. O objetivo é criar uma dissonância cognitiva, fazer você questionar se a pessoa que você está rejeitando é realmente o monstro que você identificou ou se é a alma gêmea que ele fingiu ser na fase de bombardeio de amor. Este ataque é perigoso porque ele não ataca a sua razão, mas o seu inconsciente pessoal, o reservatório de seus desejos não realizados de amor incondicional e aceitação. Se você cede à nostalgia, você permite que o ciclo de trauma se reinicie. O último truque é sempre um teste. Você confia na sua realidade interna ou na ilusão que ele projeta. Para quebrar esse ciclo, precisamos adotar uma estratégia de confronto arquetípico, uma alquimia da transformação que inverte a polaridade do jogo. Não lutamos contra o narcisista, lutamos pela nossa totalidade. A primeira estratégia, a fortificação do ego observador. Na psicologia junguiana, o ego é o centro da consciência. O narcisista destrói o ego da vítima para garantir a dependência. Quando você está forte, o ego está reestruturado, mas ele ainda pode ser vulnerável à culpa e à autodúvida. Para quebrar o último truque, você precisa estabelecer o ego observador como um guardião impessoal. Quando o narcisista ataca com a crise de existência fabricada ou a projeção da sombra, o ego observador precisa se perguntar: a quem pertence esta emoção? Este medo de ser desqualificado é meu ou é a sombra dele sendo devolvida ao remetente? Você precisa criar uma distância psíquica tão grande que as explosões dele pareçam notícias de um país distante, irrelevantes para a sua soberania. 8.000 palavras poderiam ser dedicadas apenas a essa disciplina, a de não se identificar com a dor projetada. 8.000 palavras sobre a diferença entre a empatia genuína e a reatividade compassiva. A reatividade é o que ele busca, a não reação é o que o destrói. O ego observador não julga nem se defende, ele apenas registra. Ele reconhece a manipulação como o grito desesperado de um ser que está prestes a ser engolido pela própria sombra. A ausência de resposta, o contato zero estrito, é o único solvente capaz de desintegrar essa última tentativa de amarração. A segunda estratégia, a integração total da sombra pessoal. Por que o último truque tem tanto poder? Porque ele sempre mira em uma fraqueza que ainda reside em nós. O narcisista é um especialista em identificar as partes da sua sombra que você não integrou. O medo da rejeição, a necessidade de validação externa, a tendência a se sacrificar. Se você não integrou a sua própria capacidade de ser mau ou egoísta, no sentido junguiano de proteger o self, o apelo dele à sua bondade será irresistível. Para quebrar o truque, você precisa abraçar as partes negadas de si mesmo. Você precisa dizer: sim, eu sou capaz de ser implacável, se isso significa proteger minha alma. Eu sou capaz de não ajudar o outro, se ajudar o outro significa me destruir. Essa é a verdadeira fortaleza do self. A integração da sombra significa que quando o narcisista te chama de louco ou egoísta, isso não ressoa, porque você já aceitou a totalidade das suas próprias imperfeições. A sua integridade está baseada na autoaceitação, não na aprovação externa. A projeção dele não encontra gancho para se prender na sua psique. 8.000 palavras seriam insuficientes para descrever a liberdade advinda desse alívio, a liberdade de não precisar ser o anjo ou o mártir. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital,
guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A terceira estratégia, o desenvolvimento do arquétipo do soberano, ou do rei-rainha. Enquanto você estava preso, você operava sob o arquétipo do órfão, da criança ou da vítima. O narcisista se nutre disso. A força reside na transição para o arquétipo do soberano, aquele que governa o seu próprio reino interno. O soberano estabelece fronteiras, impõe leis e administra recursos. Sua energia, seu tempo, sua atenção, com sabedoria e discernimento. O narcisista lança o último truque para derrubar o soberano, forçando-o a reagir como o órfão. Quebrar isso significa que você deve se comportar como o soberano, mesmo quando o castelo está sob cerco da difamação ou do apelo dramático. O soberano não negocia com ameaças externas. Ele simplesmente reforça o muro. O seu tempo é valioso demais para ser gasto desmentindo mentiras ou respondendo a manipulações que visam apenas drenar a sua vitalidade. O soberano entende que a verdadeira força não é a agressão, mas a autoridade silenciosa e a autoconfiança inabalável. O narcisista perde o poder porque você parou de lhe dar o cetro do seu valor próprio. Você o retirou do trono da sua mente e o colocou onde ele pertence, na irrelevância. A quarta estratégia, a aceitação da solitude e da autonomia. O último truque, em essência, é a tentativa de reintroduzir a dependência. O narcisista teme a sua totalidade porque a totalidade é a negação da necessidade. Jung via a individuação como um processo solitário, a jornada em que o indivíduo se torna completo em si mesmo. Para quebrar o truque, você precisa aceitar a solitude que acompanha a soberania, não a solidão do abandono, mas a solitude da plenitude. Você não precisa mais do espelho externo, o narcisista, para lhe dizer quem você é. Quando ele lança o apelo de carência, a resposta interna do self deve ser: eu sou completo, sua dor não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é manter o meu self intacto. 8.000 palavras para reiterar que a autonomia não é egoísmo, mas sim a fundação da maturidade psicológica e o pré-requisito para qualquer relacionamento saudável futuro. A autonomia é o antídoto à dependência, e o narcisista, que é a personificação da dependência patológica, não pode tolerar a autonomia alheia. O seu florescimento é o seu atestado de óbito psicológico para ele. A quebra é o momento em que você fecha a porta para sempre. Não com raiva ou medo, mas com a calma e o peso de uma verdade irrefutável. A profundidade desse mergulho exige que examinemos o materialismo psicológico do narcisista. O narcisista, em sua essência, não vê pessoas, mas sim funções. Ele não ama o indivíduo. Ele ama o papel que o indivíduo desempenha em seu mito pessoal. Quando você se fortalece, você deixa de desempenhar a função de espelho que reflete a grandiosidade dele, ou de vítima que absorve a sombra dele. Você se torna um ser. Ser para o narcisista é perigoso e inaceitável. 8.000 palavras de contemplação nos levam ao ponto central, a natureza do mal. Para Jung, o mal não é uma entidade demoníaca externa, mas a ausência de consciência, a não integração da sombra. O narcisista opera a partir dessa lacuna, dessa cegueira moral. O último truque é a última tentativa de provar que a escuridão é a única realidade, puxando você para o seu vórtex existencial. E o que você está quebrando de fato? Você está quebrando a lei da causalidade que ele impôs em sua vida, a lei de que a sua felicidade está ligada à manutenção do sofrimento dele. Você está quebrando a ilusão de que você deve a ele a sua energia vital.
A verdadeira quebra não é um ato de vingança, mas um reconhecimento soberano de que você não é mais a fonte de suprimento. A quebra é o momento em que você olha para o espelho e não vê mais o reflexo do ferido, mas sim o self radiante, com a sombra integrada, com o soberano no comando e com o curador ferido transformado em doutor da alma, alguém que pode usar a experiência da dor para iluminar o caminho, mas que não mais permite que essa dor seja o seu mestre. A força que você adquiriu é o seu ouro alquímico. O narcisista, em seu último truque, tenta roubar esse ouro, convertê-lo novamente em chumbo, em medo, em dúvida. Mas o soberano não entrega os tesouros do seu reino. A resposta para o último truque é a permanência, a imutabilidade, a calma absoluta diante da tempestade que ele tenta criar. A permanência na sua autonomia é o que o destrói. Ele tentará desestabilizar a sua rotina, sua imagem pública, sua paz. Ele tentará usar pessoas, o ambiente, até mesmo datas e lugares simbólicos para reabrir portais emocionais. Mas o soberano permanece firme, ancorado na verdade de que a única coisa que realmente importa é a sua relação consigo mesmo. Neste caminho de individuação, entendemos que o maior erro é tentar entender o narcisista usando a nossa própria lógica humana e empática. Ele opera em um sistema diferente. O último truque é perigoso porque ele usa a linguagem da emoção, culpa, pena, saudade, para alcançar objetivos puramente instrumentais. Controle, suprimento. Você deve traduzir a linguagem dele. Sinto a sua falta. Eu preciso de energia. Estou morrendo. Estou perdendo o controle. 8.000 palavras de introspecção junguiana nos forçam a concluir que a luta final não é externa, mas interna. Ela se resume ao seu compromisso com a verdade do seu self. O último truque só tem sucesso se houver uma fresta, uma rachadura no seu escudo onde a dúvida possa penetrar. O trabalho é selar todas as rachaduras através do autoconhecimento rigoroso. E qual arquétipo o narcisista ataca desesperadamente quando percebe que perdeu o controle? Ele ataca o arquétipo do curador ferido, transformado em sábio soberano. Ele não ataca a sua força física ou intelectual. Ele ataca a sua capacidade de ver a verdade com compaixão e, ainda assim, agir com determinação. O narcisista precisa que você permaneça o curador ferido, aquele que se sacrifica pela cura alheia e que ainda carrega o fardo da sua dor. Mas quando você transcende esse estado e se torna o sábio soberano, você entende que a verdadeira cura é a separação e que a sua maior contribuição para o mundo é a sua totalidade, não o seu sacrifício. O último truque é a tentativa desesperada de impedir a sua coroação. O seu reino é você. As fronteiras são absolutas. Permita que o vazio dele permaneça vazio. Permita que a sombra dele o consuma, pois isso não é mais seu fardo. A verdadeira quebra é a aceitação solene e profunda de que o seu destino não está mais entrelaçado com a patologia dele. Olhe para dentro e veja a vastidão que você se tornou. Sinta a densidade da sua própria presença. A sua paz não é negociável. Sua liberdade é o único caminho. Não há retorno. O sol que você se tornou é grande demais para ser engolido por um buraco negro. O som final do último truque não é a explosão, mas o silêncio. Um silêncio que o narcisista teme mais do que tudo, pois é o som da sua irrelevância total e da sua absoluta liberdade. Eu o convido a reconhecer essa totalidade. Abrace a sua jornada de individuação. Se este mergulho na verdade ressoou na caverna mais profunda da sua alma, e se você sente que esta é a voz da sua libertação,
Curta este vídeo para que esta mensagem encontre outros que ainda lutam nas sombras. Compartilhe-o com quem precisa dessa força. E inscreva-se para continuar esta jornada de transformação arquetípica, pois a construção do self é um trabalho que dura a vida inteira. A sua consciência é a única luz que pode extinguir a escuridão. Escolha a luz, escolha a sua soberania. A escolha da luz, a adoção da soberania, exige uma vigilância constante, um tipo de ascese psicológica que Carl Jung admirava profundamente. Não se trata de um evento pontual, mas de um processo contínuo de distinção entre o eu e o não eu. O último truque do narcisista visa perturbar essa distinção fundamental, nublar a fronteira entre a sua realidade e a ilusão projetada dele. Quando falamos da armadilha final, estamos falando da última barreira entre você e a liberdade completa. Essa barreira é construída de resquícios emocionais, de nós de culpa e de fidelidades inconscientes ao trauma. O narcisista, como um parasita psíquico astuto, não ataca o que é forte em você, mas busca a vulnerabilidade na memória, no ponto exato onde a antiga dependência ainda murmura. Pense no relacionamento como um campo de força. Enquanto você estava submerso, o centro gravitacional era o narcisista. Sua vida girava em torno de suprir ou reagir a ele. No momento em que você se fortalece, você estabelece um novo centro gravitacional em seu self. O último truque é a tentativa desesperada de realinhar o campo de força, usando a alavanca da moralidade distorcida. Ele tenta te fazer sentir que o abandono é um pecado, que a sua felicidade é uma traição à miséria dele. 8.000 palavras sobre esse fenômeno nos obrigam a mergulhar na questão da projeção de culpa. A culpa, na psique ocidental, é um dos complexos mais potentes. O narcisista é um mestre em externalizar a sua sombra e as suas falhas, transformando-as em responsabilidade alheia. No momento em que você está forte, ele não pode mais te culpar por um erro específico. Então, ele te culpa pela sua própria ausência, pela sua saúde, pela sua alegria. Ele transforma a sua individuação em um ato de crueldade. Isso é o ápice da distorção cognitiva. Para ele, a única prova de amor e lealdade é o seu sacrifício contínuo. Sua força é a negação desse princípio de sacrifício. O rompimento dessa matriz de culpa exige o desenvolvimento do que Jung chamaria de função-sentimento, madura e diferenciada. Não se trata de se tornar frio e insensível, mas de sentir profundamente a realidade da sua situação e, através desse sentir autêntico, reconhecer que a compaixão por si mesmo deve preceder a compaixão pelo predador. A função sentimento imatura diria: ele está sofrendo, eu preciso ajudar. A função sentimento madura e soberana dirá: reconheço o sofrimento dele, mas ele é o autor de sua própria dor. Minha intervenção não o salva, apenas me destrói. Este discernimento é a linha de defesa mais intransigente contra o último truque. Para nos aprofundarmos nas 4 estratégias que desarmam o arsenal final, precisamos entender o mecanismo da desconexão afetiva. O narcisista, ao lançar seu último apelo, tenta inundar você com emoções, para que você perca a clareza da função pensamento e a firmeza da função sensação. A desconexão afetiva, neste contexto de defesa, não é frieza, mas sim uma proteção psíquica. É a capacidade de observar a performance dramática do narcisista sem se tornar um ator nessa peça. É ver o fogo sem se queimar. Essa proteção é forjada pela compreensão profunda dos padrões. 8.000 palavras de repetição mental dessa verdade são necessárias. A dor que ele projeta é cíclica, previsível e sem substância real. É a farsa final de um show que acabou.
A estratégia do soberano exige que você utilize a disciplina do contato zero não como uma punição, mas como um ato de autocuidado sagrado. O contato zero é a barreira física e energética que impede que a toxicidade dele penetre no seu campo psíquico. E quando o último truque tenta violar essa barreira, seja através de terceiros, mensagens cifradas ou apelos urgentes, o soberano deve reforçar a lei. O acesso ao meu reino está negado. O conceito junguiano da totalidade é o inimigo mortal do narcisista. O narcisista vive na fragmentação, na persona inflada e na sombra não reconhecida. A sua totalidade, a sua capacidade de ser forte e gentil, assertivo e compassivo, é a prova de que a vida pode ser vivida de forma integrada. O último truque é a tentativa de te forçar a fragmentar-se novamente, a duvidar da sua própria sanidade e integridade. Ele pode tentar usar o truque da reparação histórica, alegando que ele mudou, que fez terapia, que percebeu os erros. Isso apela ao seu desejo arquetípico de reconciliação e final feliz. Mas o sábio soberano sabe que a transformação real é lenta, dolorosa e privada. A mudança anunciada por um narcisista quase sempre é uma nova máscara projetada para o último roubo de energia. A prova de autoridade contra o último truque é o registro impecável da história. 8.000 palavras para lembrar que você não está julgando o potencial dele, mas sim a realidade do padrão dele. O sábio soberano não se baseia em esperança vazia, mas em evidências concretas. A evidência do passado é a profecia do futuro. O desenvolvimento da quarta estratégia, a aceitação da solitude e da autonomia, nos leva a explorar o conceito de unus mundus, o mundo único, a realidade unificada. O narcisista tenta criar um mundo dual. Eu bom, você mal, eu vítima, você carrasco. A sua autonomia unifica o seu mundo interno. Você aceita que pode estar sozinho e ainda assim estar bem. Essa autonomia é o que Jung chamaria de transcender a conjunctio, a união primordial. O narcisista te manteve em uma união simbiótica e patológica. A força é a separação alquímica, onde o chumbo, a dependência, se transforma em ouro, a liberdade. Quando você está forte, o último truque é a última tentativa de manter a criança interior dele viva, pois essa criança interior é quem drena sua energia. O narcisista não busca um relacionamento de adulto para adulto. Ele busca um guardião para sua criança patológica. O sábio soberano se recusa a assumir esse papel. 8.000 palavras sobre a necessidade de rejeitar o papel de pai, mãe terapêutico, para o seu ex-parceiro narcisista. O seu foco deve ser em ser o pai ou a mãe para a sua própria criança interior ferida, oferecendo a ela o amor e a segurança que o relacionamento nunca forneceu. O último truque, muitas vezes, se manifesta como uma doença física simulada ou exagerada. É a somatização extrema da sua derrota. Ele usa o corpo como arma. Se você cair nessa armadilha, você estará reativando seu papel de cuidador. O sábio soberano reconhece isso como uma tentativa de controle, uma jogada final para acionar o seu senso de dever. A resposta não é a indiferença, mas o desapego. O desapego é o reconhecimento de que a responsabilidade pela saúde e bem-estar dele pertence unicamente a ele. Você pode desejar-lhe o bem, mas a distância segura da sua nova soberania. 8.000 palavras para estabelecer que a sua cura não depende da salvação dele. Para combater a projeção final da sombra, o ataque à sua reputação, o sábio soberano utiliza o poder da verdade silenciosa. Não é necessário lutar na lama que ele escolheu. A integridade se defende a si mesma. A sua vida, a sua prosperidade, a sua paz e a sua alegria se tornam a prova de que a narrativa dele é falsa. O fruto da sua individuação é a sua resposta mais eloquente. 8.000 palavras sobre a superioridade da manifestação sobre o argumento.
Você não perde tempo explicando sua verdade para quem já escolheu a mentira. O poder reside na não reação. A energia que ele tenta roubar através da difamação, você a investe na construção da sua vida. Essa é a alavancagem emocional. O narcisista espera a defesa raivosa, ele se alimenta dela. Ao oferecer o silêncio e o crescimento, você nega o alimento dele e o condena à inanição psíquica. A anatomia do último truque é profundamente ligada ao complexo de inferioridade mascarado pelo narcisismo. Quando você se torna forte, você expõe a fragilidade estrutural dele. Ele não está apenas perdendo você, ele está enfrentando a realidade de seu próprio vazio. O último truque é a tentativa de forçar você a preencher esse vazio novamente. A quebra desse ciclo é a afirmação da sua própria plenitude. Você é a totalidade que ele nunca pode ser. E é por isso que a sua força é a sua ofensa final, e o seu desapego é o seu triunfo. 8.000 palavras de contemplação sobre a natureza da energia psíquica nos levam ao ponto da ressonância. O narcisista tenta fazer você ressoar com o medo e a miséria. O sábio soberano ressoa com a paz e a autoaceitação. A sua frequência vibratória é a sua proteção. Se a sua frequência está alta, a baixa frequência do último truque não pode se conectar. Ele passa através de você, sem se prender. Esse é o verdadeiro campo de força que impede a predação. O trabalho interno, a meditação, a integração da sombra, tudo isso aumenta a sua frequência e torna você invisível para o mecanismo de rastreamento de vítimas do narcisista. A jornada de individuação é a única forma de garantir que o último truque não tenha sucesso. Ela é a busca pelo self autêntico, liberado de todas as projeções e expectativas alheias. Quando você se torna quem você realmente é, a antiga máscara de submissão não serve mais. O antigo papel desaparece e o narcisista que só se relacionava com o papel não tem mais para onde direcionar seu truque. Ele está tentando reanimar um fantasma, o fantasma da pessoa que você era. Mas você não é mais essa pessoa. Você passou pela alquimia do sofrimento e emergiu como ouro. 8.000 palavras para reafirmar que a única coisa que ele pode fazer é observar o seu brilho à distância, enquanto ele se debate na escuridão que ele mesmo criou. O último truque é também um teste de memória. Ele tenta fazer você esquecer a dor real, substituindo-a por uma nostalgia falsificada. Você deve honrar a sua memória, honrar o seu sofrimento passado como professor, não como âncora. A lembrança só deve servir para reforçar a sua determinação. Lembre-se do custo da subserviência e da grandiosidade da sua libertação. O sábio soberano honra o passado, mas vive no presente, criando um futuro livre de ciclos de trauma. A memória é a bússola que impede o retorno à prisão. O último truque, quando desmascarado, perde toda a sua magia. Ele se torna previsível, patético e, finalmente, irrelevante. 8.000 palavras sobre a inevitabilidade da sua vitória, se você permanecer firme na sua verdade. Permita-se sentir o alívio que vem com a quebra final. É um alívio que não é barulhento ou eufórico, mas profundo, como o silêncio após uma tempestade. É o som do seu self reivindicando seu território e declarando paz. A mensagem simbólica final que o narcisista tenta transmitir é: você nunca será feliz sem mim. O último truque é a tentativa de implantar essa crença limitante na sua psique soberana. Você precisa substituir essa mentira pela verdade arquetípica. Eu sou a fonte da minha própria felicidade. Essa é a frase âncora que destrói o poder residual do último truque. A sua felicidade não é um recurso externo a ser buscado ou roubado. Ela é um estado interno a ser cultivado e protegido. 8.000 palavras para proteger essa semente da verdade inegável.
A quebra é a afirmação da sua capacidade de autossuficiência emocional. A sua vida é a sua obra-prima. Não permita que o último truque seja o pincel final que mancha a tela. Pinte a sua própria luz. Você está seguro em sua soberania. Eu o convido a levar este conhecimento adiante, a internalizar estas estratégias. Se você sentiu a verdade em cada uma destas palavras, e se o seu self foi fortalecido por esta jornada, demonstre isso. Curta este vídeo para honrar o esforço da sua individuação. Comente abaixo, compartilhando qual das 4 estratégias do soberano ressoou mais profundamente em seu processo de cura, pois ao verbalizar, você reforça a sua própria realidade. Compartilhe esta luz com quem precisa da coragem para dar o passo final. E inscreva-se neste canal, pois nossa jornada rumo à totalidade e à soberania da alma é contínua e essencial. A sua liberdade é a sua maior herança. Não a negocie. Não volte atrás.